Olá, meus queridos, meus amados e amadas, sejam bem-vindos ao canal Marluz Brasil, um canal de interpretações de texto, opiniões sobre temas polêmicos e também da doutrina espírita. Aqui no nosso canal, o dia de nós tratarmos sobre doutrina espírita é toda segunda-feira. A gente vai gravar toda segunda-feira um vídeo onde nós colocamos a síntese da doutrina espírita. Para quê? Para quem não conhece, para quem não entende certinho como é que é a doutrina espírita. É uma síntese. E depois que a gente terminar essa síntese aqui, nós temos no canal uma aba, né, que é um link, uma playlist que está escrito Síntese da Doutrina Espírita. Vai lá, nós temos outros vídeos. Hoje nós já estamos no vídeo número 13, tá? Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, vai lá assistir, vai lá se inteirar. Daqui, hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre a atração dos espíritos. Como que os espíritos são atraídos? Por que o espírito é atraído? Como que ocorre essa atração? Essa atração espiritual ocorre em razão da simpatia vibracional, tá? Então, onde tem pessoas de boas vibrações, de vibrações construtivas, você vai atrair bons espíritos. Se a pessoa tem um nível vibracional negativo, mais zombeteiro, mais carnal, ela vai atrair espíritos nessa faixa também vibracional. Nessa síntese que nós estamos falando, eu estou aqui seguindo uma orientação para não me perder, tá? Por isso que vocês observam que eu, de vez em quando, busco, né, em algum lugar a minha direção. Ele diz o seguinte: os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os invoca. Então, quem invoca o espírito é que é responsável pela aproximação dele. Então, se nós temos numa reunião mediúnica espíritos zombeteiros, espíritos de uma inferioridade que a gente observa, né, de uma inferioridade moral, é porque ali tem alguém nessa vibração que os invocou, né? E é fácil a gente observar isso, porque quando essa questão, a gente se aproxima de quem se identifica com a gente, né? Os amigos, por exemplo, aqui na Terra, eu me identifico, porque eu, como, por exemplo, eu sou poetisa, eu sou cantora, então, o meu meio de amigos são de pessoas que curtem literatura e de pessoas que curtem música, né? E a mesma coisa acontece em relação ao nível espiritual. Os espíritos, eles chegam perto das pessoas com quem eles se identificam, com quem eles os invocam, né? Então, muitas vezes, as pessoas falam assim: eu estou invocando um passe, eu estou invocando um passe espiritual, uma orientação, eu quero muito receber do plano espiritual uma orientação, que me intua, né? Me dê a intuição do que fazer. Mas se você só fica vibrando no mal, na dor, na raiva, na inveja, no rancor, você não vai ter essa orientação de um espírito bom, né? Você vai ter a orientação e a intuição de um espírito que está vibrando na mesma faixa que você. Então, por isso que nós temos que cuidar de nós. Nós não podemos jogar para o plano espiritual a culpa de ter sido mal orientada. Porque o espírito se aproxima da gente de acordo com a nossa faixa vibracional, de quem os invoca. Tá, agora, como é que eu vou saber
se um centro espiritual é um centro bom, um centro que tem um centro espírita, né? Como é que eu vou saber se esse centro espírita ele é frequentado, né? Frequentado. Eu estou tentando falar a linguagem de quem não entende espiritismo, tá? Como é que eu vou saber se o centro onde eu vou, se ele é frequentado por espíritos bons e espíritos ruins? Se a faixa vibracional dele é boa ou não? Bom, os espíritos superiores, eles têm uma linguagem digna. Os espíritos superiores têm tudo que eles falam tem uma fala de alta moralidade. Ele não se liga a paixões inferiores, ele tem uma sabedoria, um aconselhamento sempre ponderado de sensatez, de fé, sabe? Então você percebe através do linguajar, através da orientação, se aquele centro espírita está sendo influenciado por bons espíritos. Se aquele centro espírita tiver espíritos que se manifestam ali, deboche, rancor, raiva, fazer trabalho, né? Tem gente que vai em centro espírita achando que vai fazer trabalho, confunde, né, a faixa vibracional do espiritismo, acha que kardecismo, umbanda, quimbanda, homolocô, a própria o próprio candomblé, magia, é tudo a mesma coisa. E não é. Né? Não é. São faixas vibracionais diferentes, frequentadas por espíritos diferentes, por entidades e forças espirituais diferentes. Não é a mesma coisa. Então, eu costumo falar, por exemplo, né, pessoas falam assim, fulano é crente. Crente é aquele que crê, o espírita é crente, o católico é crente, né? Porque crente é aquele que crê. Então, assim como no evangélico, né, no protestante, existem igrejas diferentes que falam linguagens diferentes, mas que estão na mesma linha de que só aceitam Jesus, não aceitam santo nenhum, né? Então, ali eles são vibrações diferentes. No espiritismo também, estão na faixa espiritual, mas aceitam coisas que outras faixas não aceitam, outros segmentos não aceitam. Então, estamos lidando com espíritos, mas não significa que lidamos com espíritos da mesma faixa vibracional. Então, a faixa vibracional é muito importante que a gente observe num centro espírita. Né? Porque os espíritos inferiores, ao contrário dos espíritos superiores, eles se manifestam com zombeteiros, eles são zombeteiros, eles são maldosos, né? Eles se divertem à custa daqueles que o procuram, eles são agressivos, o seu palavreado é chulo. Tá? Então, nós temos que aprender a separar essas situações e tomar consciência de que o espírito que nós invocamos é aquele que está na nossa faixa vibracional. Então, de repente, você não está observando que você está numa faixa vibracional negativa. E aí você evoca e vem a manifestação espiritual que te assusta, cuidado. É a sua faixa vibracional que o chamou, é a sua faixa vibracional. Percebe como o plano espiritual é maravilhoso? Ele nos mostra, através da manifestação espiritual, a faixa vibracional em que nós estamos e como podemos mudar, ok? Então, somos responsáveis pelos espíritos que se manifestam perto de nós.
Um grande abraço a todos vocês. Deixe o seu comentário aqui, o que você acha, o que você entende. Isso vai ajudar o canal a crescer. E o canal crescendo, o próprio YouTube nos coloca no feed de notícias e outras pessoas que podem se beneficiar desse bate-papo, dessa tentativa de esclarecimento. Nós podemos alcançar outras pessoas, então ajude. Dê o seu like, dê o seu dislike se você não gostou, comente, se inscreva no canal, compartilhe. Podemos fazer a diferença. Tenhamos todos um bom dia e vamos orar a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que abençoe e proteja todos nós dessa pandemia em especial, que coloque suas mãos e proteja as pessoas que estão trabalhando nos hospitais, nas casas de saúde, protejam os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos doentes, as pessoas que trabalham no hospital, o pessoal da saúde. Seja abençoado e protegido hoje e sempre. Fiquem com Deus.